Boa noite, povo de Deus, boa noite, povo da fé. Eu sou o pastor Jonatas Olivato, da Igreja da Providência Celestial, aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Eu e a minha esposa, obreira Rosineide Cardoso Olivato. A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Olha, nós temos uma mensagem muito forte, muito especial para a sua vida, hein? Amém. Para o seu coração. Prepare seu coração, porque a mensagem vem direto do trono de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, prepara a sua espada, que é a palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. E diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Então, gente, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, quando a pessoa não está dizendo para você permanecer no pecado, não. Está dizendo para você, é uma pergunta, uma incógnita que o apóstolo Paulo está falando, com relação, para você mentalizar, olha só, vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Ou seja, a pessoa está tão presa ao pecado, tão presa às coisas deste mundo, né, na sujeira espiritual, na cegueira espiritual, idolatria, prostituição, engano, né, mentiras, morte, poder, tão longe de Cristo. E quando ela se tornar um cristão, a graça de Deus vai limpá-la, tirar toda a sujeira espiritual da sua vida, e a graça de Deus vai ser abundante, ou seja, grande na vida dela em todas as áreas, tá certo? É assim que está explicando a palavra de Deus. Continuando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Uma pergunta. De modo nenhum, ou seja, de nenhum modo vamos permanecer no pecado. De jeito nenhum, não vamos permanecer no pecado, de forma alguma. Nós que estamos mortos para o pecado, batismo, hein? É a mortificação da carne, do velho homem, da velha mulher. Como viveremos ainda nele? Como nós vamos viver ainda no pecado se nós estamos o quê? Mortos para o pecado e temos que estar vivos para Jesus. É ou não é, amor? Sim. Não tem como. Ou você é do mundo ou você é de Jesus. Não tem meio termo. Então, como pode viver no pecado? Se a pessoa já se batizou para Jesus, já se entregou a vida para Jesus, já teve um novo batismo, uma nova vida. Então não tem, ou é uma coisa ou é outra, não existe meio termo. É 8 ou 80, né? Ou vai ou racha. Ou você é de Deus ou você não é, meu. Não existe aquela palavra meio crente. Ou a pessoa... Pé no mundo, pé em Deus. Não. Ou a pessoa está liberta ou não está. Não existe essa, meio crente, tá um pé no mundo, um pé na igreja, mas tá se firmando. Não, ela ainda não tá liberta, mas ela tá buscando a Deus. Porque quem é liberto de fato, de verdade, ela não tem as ações do pecado, ela tem ações de Cristo. Ações da justiça. E mais diz assim, vive em Cristo. Vive no Senhor Jesus, né? Olha só, paramos no 3, né? Começaremos o 3, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Será que você não sabe que você, eu, ela, nós todos, somos batizados para a mortificação do nosso pecado, da mortificação do nosso eu, do velho homem, da velha mulher, da velha criatura? Será que, o apóstolo Paulo dizendo, será que vocês não têm consciência espiritual
que vocês morreram para vocês mesmos. Então para que vocês viverem na velha vida? Para que você viver na velha criatura, se Jesus é novidade de vida? Ó que forte, glória a Deus. Amém. É ou não é? Você está renovado. Só que não pense você, que você mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, se você dá mole para o diabo, você volta a ser aquela velha criatura, porque você tem um livre arbítrio, direito de escolha. Será que você vai querer comer do vômito? A palavra de Deus diz que quando voltamos para o pecado, nós voltamos a ingerir o vômito, a sujeira, as coisas erradas que nós tínhamos apagado. Então, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Em outra mensagem diz isso. Continuando, olha só. É versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte. Com quem? Com Jesus Cristo. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que eu falei? Novidade de quê? De vida. O que é novidade de vida? Você andava no pecado, você era uma pessoa que fisicamente você não se imaginava cristão. Eu não estou dizendo religioso, crente, católico, espírita. Eu estou falando cristão. Cristão é aquele que vive a fé em Jesus Cristo de fato, de verdade. Você não se imaginava. Mas Deus permitiu acontecer os problemas na sua vida. Ele permitiu, Ele não mandou. Somos nós que plantamos o pecado. Somos nós que plantamos a injustiça. Somos nós que plantamos a justiça também, se nós começamos a andar com Deus. Então quando você começa a ter essa consciência, você se batiza, você morre para o pecado. E você nasce para Cristo. Você vive a vida de Cristo em você. Você vive a vida de Jesus Cristo em você, meu irmão, minha irmã. Acorda! Já estão as portas. As portas para se preparar para o avivamento espiritual, para a volta de Jesus Cristo nas nuvens, ou seja, o arrebatamento da igreja de Cristo. A igreja não é a igreja de tijolo. A igreja somos nós, eu, você, ela. São pessoas, formam igreja. Aquilo lá que você está pensando, tijolo, é templo. Mas Deus, Ele quer derramar o seu Espírito no templo que Ele fez. Que templo? O corpo do homem, o corpo da mulher, deve ser o templo do Espírito Santo. Tá certo? Não é verdade, amor? Explica para essa pessoa agora, você mulher, atenção você mulher, hein? A minha esposa, serva de Deus, vai te orientar como você deve se portar, como que você deve se tratar espiritualmente, sendo batizada com o Espírito Santo. Pode falar, em nome de Jesus. Quando a gente se torna uma nova criatura, o nosso corpo, ele começa a ser santificado ao Espírito Santo, porque nós temos uma nova visão. A visão do mundo é deturpada. O que o mundo mostra? Que a gente destrua o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O mundo oferece bebida, oferece droga, oferece prostituição. E assim a gente vai degradando o nosso corpo. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o mundo, ele cega as mulheres, as pessoas de uma tal maneira que a gente degrada, a gente destrói o templo do Espírito Santo e assim vai nos afastando mais de Deus. As bebidas faz isso, o vício, a prostituição. E quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, que a gente começa a ter uma nova vida em Jesus Cristo, a gente começa a fazer o contrário, a gente começa a cuidar do nosso corpo, começa a se portar com o nosso corpo, começa a se vestir de maneira correta para que não venha despertar desejos nos homens. Não que eu esteja dizendo que seja uma crente, com os vestidão, nada contra, mas a pessoa saiba se portar, saiba ter postura de mulher de Deus, saiba
que o homem é o marido dela, que ela tem que se mostrar para ele. Ela tem que saber que o tem que valorizar é o esposo dela dentro de casa. Que na rua ela é uma mulher de Deus, é uma serva do Senhor. Então, quando a gente começa a ter esse pensamento, eu sou uma serva do Senhor, eu tenho temor a Deus. Porque a gente não tem que ter temor somente ao marido. O marido a gente tem respeito, mas o temor a Deus, porque quando sai fora de casa, está no trabalho, quem está vendo a gente é Deus. Quem está olhando para a gente é Deus. Então, nós temos que estar sempre vivendo em Jesus Cristo e cuidando do nosso corpo, cuidando da gente como mulher, como mãe, como esposa, como filha, cuidando do ambiente onde a gente está. Se a gente é uma serva de Deus, é uma mulher sábia, cuida do templo do Espírito Santo e faz a vontade de Deus plenamente. Não é, amor? Com certeza. Você ouviu aí, mulheres? Vocês ouviram, né? Porque olha só, ela fez isso, ela não é? Ela andava no mundo. A minha esposa, antes de ser uma obreira do Senhor Jesus, ela gostava de forró, ela não é? Era. Gostava do mundo. Mas o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, direcionou a vida dela. Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Na hora ela não quis. Falou, para esse homem parar de encher o saco, eu vou falar que aceito. Só que naquele momento, Deus já estava trabalhando na vida dela. E ela não sabia. Então ela continuou indo para os forró da vida, para os bailes da vida. Só que Deus tinha plantado uma semente. Ela passou por os problemas que ela tinha que passar. Mas aí conta o resultado. E essa semente foi se regrando. Porque no momento, eu achei que aquilo ali fosse só uma aceitação de boca. Mas não. Naquele momento, Jesus ouviu, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E Ele foi trabalhando em mim de uma tal maneira que as coisas do mundo já não eram melhores para mim. Já não me interessava tanto. Ia por causa dos colegas, mas não me interessava tanto. O que me interessava é a palavra de Deus. E Deus, Ele te transforma. Deus, quando Ele te quer na obra, quando você tem um chamado, quando Ele quer te moldar, Ele te molda. Às vezes é da pior forma, às vezes é na dor, mas ela vem para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ela vem para te levantar, para te fazer coluna na tua casa e assim você trazer a salvação, a libertação, a mente aberta para a tua família, para os teus colegas, para as pessoas que estão aí na tua volta. E Deus fez isso comigo, me usou. Tive uma decepção, através dessa decepção, em vez de eu ficar mais aprofundada no mundo, eu resolvi ir para a igreja. Eu disse, quem vai me livrar dessa decepção é Jesus Cristo. É a Ele que é o meu socorro, não é o homem. Então eu fui para a igreja, aceitei Jesus de fato e de verdade e mudei. E hoje eu estou com a vida completamente mudada. O que eu era antes e o que eu sou hoje, obreira, tá no ministério, esposa de um pastor, não pelo título, mas por ser um homem de Deus. Hoje eu agradeço ao Senhor por Ele ter enviado aquele servo e ter feito através de uma convicção ali para me aceitar Jesus. Hoje eu agradeço demais porque Jesus não desistiu de mim. Mas existe o livre-arbítrio. Se já fizeram isso com você, se você tem em sua volta pessoas que te falam de Jesus, que te mostram a verdade, você tem um livre-arbítrio, você está conhecendo. Só que você tem que ter a atitude de sair da sua casa, ir para uma igreja e procurar Jesus Cristo. Aceitá-lo em verdade e em espírito como seu único Salvador. Exatamente isso. Você viu o resultado. A minha esposa, hoje uma mulher de Deus, uma mulher direcionada pelo Espírito Santo. E pode muito bem ajudar você, mulher, que está nessa situação que ela estava antes, ou bem pior. Mas não importa a sua situação, o importante, você homem, você mulher, o importante é você mentalizar, peraí, como está a minha vida hoje? Será que eu estou agradando de fato e de verdade o Espírito Santo, o Senhor Jesus? Porque se você vai numa mesa de bar, vai no mundo, você fala, você interroga alguém, você acredita em Deus? Todo mundo fala, acredito.
o bêbado fala, acredita, por que não sai na bebida? O ateu, ele fala que não acredita em Deus, mas no momento de dor, ai meu Deus, só dele falar meu Deus, ele prova que dentro dele, ele crê que existe algo maior, um ser maior que rege o universo, ou seja, Deus. Mas o problema não é você falar. O problema é que muitos não vivem a fé, não conhecem a Deus. E para você conhecer a Deus, e para você que já conhece também a Deus, que é batizado com o Espírito Santo, é permanecer. Permanecer na fé é mais difícil, não impossível. E nós permanecemos na fé, eu e ela, e muitas outras pessoas que estão na fé. Só que não é fácil, só que não é impossível. Porque a gente não olha para trás, nós olhamos para o alto, nós olhamos para adiante, para Jesus Cristo. E é assim que você, meu irmão, assim que você, minha irmã, como nós olhamos para o alto, para Jesus Cristo, você também tem que nascer de novo. Você também, que já é nascido de novo, querer nascer de novo. O novo nascimento é nascer de novo, sou batizado, amém. Não. Não se orgulhe. Cresça mais. Desça mais. Para você crescer, você tem que descer. Desça o orgulho. Acabe com o orgulho. Deixa Deus crescer em você. É Deus crescendo em você, não é você crescendo. Tá certo? E olha, diz assim, no 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Já acabou o corpo do pecado, não deve existir mais no homem e na mulher de Deus. E diz assim no 7, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está morto, acabou. O 8 diz assim, ora, se já morremos com Cristo, olha só, que forte. De repente você não está entendendo como morrer por Cristo. Você morreu para você mesmo. Você morreu com Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele morreu com os seus pecados. Ele morreu com o seu problema de saúde. Ele morreu com tudo que você tem de ruim. E quando ele ressuscitou transformado e mostrou a sua glória de Deus. Amém. Além de ser filho de Deus, ele é Deus. E olha só, cremos também com ele, viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. A morte não terá domínio mais sobre você, porque você nova criatura é. O que morreu foi o pecado, foi o velho homem, mas você hoje é um novo homem, uma nova mulher, então nova criatura. Você realmente é vivo, espiritualmente. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejo desenfreado da carne. Você não vai deixar eles te dominarem, os desejos desenfreados da carne, mas sim o Espírito Santo te dominar, te direcionar. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
de justiça. Enfim, resumindo aqui, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que o fostes entregues. Ou seja, o que significa isso? Se você obedece a Deus, você obedece à forma, à doutrina, ao direcionamento de Deus. Quando você obedece o pecado, você obedece à doutrina do pecado, à direção do diabo, à direção do pecado. Verdade. Mesmo sendo cristão, você tem que se policiar, porque enquanto você estiver na carne, estiver no corpo corruptível, você tem a tendência do pecado. Só que é nova criatura. Se você quiser fazer ela ressuscitar, você faz. Mas o problema é seu. Você sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Você sendo homem e mulher de Deus, você vai ter mais força para resistir, porque o Espírito Santo está dentro de você, homem, dentro de você, mulher, em nome de Jesus. Amém. Não é verdade? É. O que essa mulher deve fazer, esse homem deve fazer para honrar esse compromisso em nome de Jesus? Fala para eles. Vigiar. A palavra do Senhor fala vigiar e orar. Quanto mais a gente vigia, mais a gente se aproxima de Deus. Porque a gente tem que discernir o Espírito, discernir as palavras, discernir a situação. E ele só vai conseguir discernir isso com oração, com jejum, com intimidade com Deus. Muitas vezes vem aquela situação e a gente acha que não tem nada demais. Mas aquela situação ela vem com um plano maligno. Tipo, isso não vai me derrubar. Essa é coisa mínima, eu tô bem, eu tô em Deus, né? É. Aí você se engana, por quê? Vem com um plano maligno, satânico para te derrubar, para derrubar a sua família, para derrubar a sua fé, para te fazer passar vergonha na situação, na igreja ou no seu trabalho. Então quando a gente começa a vigiar e vem aquela situação e você, não, aí tem alguma coisa errada. Não, isso aí não tá normal. Chega em casa, coloca o joelho no chão. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo aquela cilada ali, porque aquela situação não está normal, aquela pessoa não está agindo normal. Você está vendo uma cilada, eu já quebro em nome de Jesus Cristo. Quando você começa a discernir, a vigiar sobre aquela situação, você quebra toda a cilada de Satanás contra você, contra a sua família. E quando você começa em oração, Deus ele já põe a mão poderosa sobre você. Ele já começa a te proteger. Você já começa a ficar embaixo da mão dele. Quando você começa em jejum, você já começa a fortalecer o seu espírito e a matar a sua carne. O Espírito Santo se apodera de você. Você é batizado e você começa a ser usado pelo Espírito Santo. Começa a ser canal de Deus no seu trabalho, na sua família, onde você for. E aí você realmente está vivendo em Cristo.